Muito bem. Agora que já nos apresentámos e que já começámos a testar o funcionamento da plataforma, então nesta primeira ação também vos queria abordar um bocadinho o próprio contexto desta formação. Quando eu comecei a trabalhar em tecnologias, já trabalho em tecnologias há alguns anos, um dos temas que me era várias vezes pedido para falar sobre era efetivamente sobre a utilização dos telemóveis em escolas, em contexto educativo. E numa das formações que me pediram para eu fazer, vinha-me à cabeça a imagem deste filme. Porque assim como os telemóveis, assim como no filme, também os telemóveis penso que podem ter estas três dimensões. Os telemóveis, em determinada situação, podem ser efetivamente o lado bom e ser uma boa ferramenta educativa. Tem o lado mau, e que também vamos abordar, e esse lado mau tem até consequências a níveis sociais e não só em contexto educativo. E o lado feio ou ugly, que tem muito a ver com a utilização do telemóvel, muitas vezes para cábulas, para falsear resultados e para outros problemas de indisciplina e etc. E por isso achei que fazia sentido abordar os telemóveis nestas três dimensões, e é isso que iremos fazer nesta pequena apresentação, onde vou tentar explicar então a importância e a minha visão dos telemóveis em contexto educativo e também fazer um apanhado de muitas das aplicações que vamos abordar ao longo desta formação. Como eu disse, o telemóvel pode ser uma boa ferramenta pedagógica. Temos aqui um exemplo das famosas salas do futuro, que estão a ser cada vez mais disseminadas em Portugal. Nesse tipo de sala, os telemóveis e os dispositivos móveis são uma ferramenta usual, comum, assim como quando vamos para uma aula levamos o caderno ou o dossiê. Neste tipo de dinâmicas de salas, o telemóvel é exatamente uma ferramenta como a caneta ou o próprio caderno, e todos nós percebemos ou temos essa noção que realmente o telemóvel tem um conjunto de aplicações que podem ser mais-valias pedagógicas. O que muitas vezes não sabemos como mobilizar é como utilizar essas ferramentas, de que forma, para conseguir tirar o maior proveito dos telemóveis em situação de sala de aula. É isso que vou tentar explorar um pouco com vocês ao longo desta formação. Não há fórmulas mágicas, cada um de vocês tem a sua própria estratégia, o seu grupo disciplinar, e por isso o que eu irei tentar é dar alguns exemplos, mas depois caberá sempre, em última instância, a cada um de vocês saber adequar isso ao seu contexto e à sua realidade. Do lado mau, como podemos ver aqui esta fotografia, e eu faço muitas vezes esta situação como exemplo, é frequente eu ir a um restaurante e nas mesas que estão à minha volta, todas as famílias ou as pessoas que estão à volta estão sentados numa mesa, mas todos agarrados ao telemóvel, em que se eu perguntar o que é que o amigo ou a namorada tinha vestido, provavelmente não me saberão responder, tão focados que estávamos no telemóvel. Isso efetivamente pode ser um problema, e cabe a nós também, como educadores e em contexto de escola, também dar algumas boas práticas de utilização dos telemóveis, e isso não se faz fazendo apenas a proibição dos telemóveis. Pelo contrário, ao fazer a proibição, estamos a dar carta branca para que cada um faça ou descubra o caminho correto, porque é assunto tabu. E a minha opinião e aquilo que eu de alguma forma defendo é que os telemóveis devem ser utilizados em contexto educativo, também para isso, para cada vez mais darmos a conhecer pelo exemplo, pela utilização, como é que o telemóvel pode e deve ser utilizado em contexto educativo e não só. Outra mais-valia que eu costumo dar, e que até pega depois com a parte do vilão, mas podemos também já abordar aqui no mau, é que muitas vezes os telemóveis são um problema em sala de aula, porque os alunos estão constantemente a tentar ver o telemóvel, a ver mensagens, a explorar as suas redes sociais. Esse é um problema. Muitas vezes os professores dizem que os alunos sabem mais do que eles tecnologias. Isso não é de todo verdade. Eles podem ter mais destreza na utilização do telemóvel, mas tirar proveito do telemóvel para as aprendizagens, aí não há nenhum aluno que eu acho que saiba como tirar proveito melhor do que o professor desse tipo de tecnologia. E a minha tese, mais uma vez, o que eu defendo é que se tivermos a utilizar os telemóveis de forma produtiva em contexto de aula para determinadas dinâmicas ou aplicações que o próprio professor dinamiza, então esse telemóvel não está a ser utilizado para tentar ir às redes sociais ou para estar a enviar mensagens ou para ir ao Instagram,
E isso ajuda também a que a utilização do telemóvel não seja um foco de indisciplina, mas que seja integrada na própria planificação e no espírito da aula. Por fim, a questão do vilão, e aqui é uma batalha também complicada de vencer, pois os telemóveis e as tecnologias de forma mais genérica estão cada vez mais presentes na nossa sociedade e no nosso dia-a-dia, e esses telemóveis têm um potencial para mudar muito a maneira como nós fazemos as nossas coisas, e mais uma vez também por isso é importante incutirmos um conjunto de boas práticas, quer para os alunos, mas também nós repensarmos muitas vezes a nossa própria maneira de funcionar para conseguirmos contornar de alguma forma essas tecnologias e os desafios que elas trazem, pois trazem tanto desafios como também de mais-valias. Porquê é que os telemóveis são uma questão tão importante? Este estudo já tem alguns anos, mas algo que nós conseguimos aqui ver rapidamente é que entre os 16 aos 18 anos, 99% dos nossos alunos tinham telemóvel, como eu disse. Este estudo já tem alguns anos. Entre os 13 e os 15 tínhamos 96,6% e dos 9 aos 12, 84,2%. Sendo que este estudo tinha alguns anos, a minha tendência é que estes valores tenham inclusive subido e não descido. E, portanto, estamos muito próximos, naquela fatia mais dos adolescentes, muito próximo dos 100%. E sendo muito próximo dos 100%, temos ali uma ferramenta com um potencial tecnológico e um poder de processamento enorme, que muitas das vezes não é utilizado. E pior do que isso, como disse anteriormente, não é incutido sequer boas práticas para a utilização desses telemóveis. A fatia dos 9 aos 12 ainda me preocupa mais, porque estamos a falar de jovens cada vez mais novos e nos próximos slides conseguimos ver isso. Conseguimos ver que mais de 20% dos jovens inquiridos tinham tido o seu primeiro telemóvel com menos de 10 anos, e isso implica que eles tendo o telemóvel com menos de 10 anos, sendo um telemóvel usual nos dias de hoje, implica que provavelmente terá ligação à internet. E estes jovens, quase crianças, com 10 anos ou menos, têm telemóveis, têm acesso à internet, mas muitas das vezes não têm as boas práticas, não têm os mecanismos de como poder utilizar o telemóvel, especialmente a exposição à internet, de forma a se defender. E isso é um problema, e mais uma vez é um problema que não será combatido simplesmente fazendo dos telemóveis um assunto tabu. Tem que ser algo utilizado, discutido e incutido essas boas práticas, para que sim, se têm telemóvel com estas idades, então que também saibam como o utilizar e ter alguns mecanismos de defesa sobre como o utilizar. Do ponto de vista das práticas, ainda é mais assustador, de alguma forma. Quando vemos se eles costumam desligar o telemóvel quando estão em aulas, o que vemos, e como seria esperado, é que quanto mais novos são, mais acatam as ordens do professor para o desligar, e portanto aqui dos 9 aos 12, 66% diz que efetivamente desliga, mas o que acontece é que quando vamos subindo de faixa etária, vemos essa tendência a virar, e quando vamos dos 16 aos 18 anos, só 30% é que efetivamente desliga o telemóvel em sala de aula. Mais uma vez, se não desliga porque o telemóvel é utilizado em contexto de sala de aula, tudo bem, mas a minha experiência e o que eu vejo na maior parte das escolas é que este não desligar passa por funcionar mais como um fator de distração e não como um instrumento de utilização para a aula. Até do ponto de vista social, também vemos a mesma tendência. Se costuma desligar o telemóvel quando está no cinema, mais uma vez o que vemos é que conforme a faixa etária vai subindo, dizem que não, e aqui temos 68% diz que não desliga o telemóvel no cinema. Isso, mais uma vez, vai além da sala de aula e mostra que até as boas práticas do ponto de vista do comportamento social muitas vezes está ou porque não tem essas boas práticas ou simplesmente porque já tem uma dependência do telemóvel que faz que até em situações onde ele deveria estar desligado não o consigam desligar. A mesma coisa para o estudo. Se o telemóvel está desligado quando estamos a estudar, mais uma vez o que vemos é a tendência, 85% não o desliga quando está a estudar. Aqui o otimista em mim gostaria de pensar que isso se deve ao facto do telemóvel estar a ser utilizado como um instrumento de apoio ao estudo, mas o mais provável é que na maior parte deles não o seja, e o telemóvel mais uma vez funciona como distrator.
e é para receberem mensagens pelo WhatsApp, é quando recebem uma mensagem das suas redes sociais, e isso obviamente vai ter também consequências. E mais uma vez, se conseguimos incutir algumas boas práticas para a utilização do telemóvel como ferramenta de estudo, então o telemóvel, estando ligado, vai funcionar com mais valia para o estudo e não como distrator. Por fim, mais uma vez, na questão das refeições e em família, se costumam desligar, e aqui então o valor ainda é maior, especialmente dos 16 aos 18 anos, 90% dos inquiridos diz que não desliga, e isso leva a situações como aquela que eu referi há pouco, onde muitas vezes numa refeição estão todos sentados à volta da mesa, mas sem um saber o que é que o outro está a fazer. Este é um colega da Universidade de Carnegie Mellon, que eu conheci pessoalmente e que assistia a algumas palestras dele, e que faz um estudo muito interessante sobre a utilização dos telemóveis. Podem depois pesquisar sobre ele, mas aqui o mais interessante e a linha geral que eu quero deixar é que no estudo o que ele verifica é que se o telemóvel for utilizado de forma livre pelos alunos, o que se nota é que em termos de resultados há um pequeno decréscimo dos resultados dos alunos, em comparação com a proibição total do telemóvel. No entanto, o que ele verifica é que se o telemóvel for utilizado de forma integrada e orientada pelo professor, então o que ele verifica é que os resultados melhoram bastante comparado com a proibição ou a utilização livre dos telemóveis. Isso para mim, mais uma vez, suporta aquilo que eu defendo, e que não pode ser uma utilização livre da parte dos alunos, porque a maior parte deles não tem as rotinas e a disciplina para utilizar o telemóvel como ferramenta de estudo ou de apoio às aprendizagens. E se não o utilizarmos, também estamos a perder um potencial para a sua utilização. Agora, se for de forma integrada, utilizando um conjunto de ferramentas e um conjunto de dinâmicas e atividades que o professor prepara, então aí sim o telemóvel pode ser uma excelente ferramenta, e este estudo comprova exatamente isso. Começando agora então por estas 3 dimensões que eu comecei a minha apresentação. No lado bom do telemóvel, uma das coisas que eu reparei, e eu estou num projeto com o Ministério da Educação de Angola, onde se fazia um projeto para a criação de aulas à distância para parte dos alunos. E o que eu reparei, e quando estive lá a trabalho, é que muitos dos alunos tinham claras dificuldades e questões de natureza de infraestruturas que faltava. Esta imagem é um bocadinho o espelho disso. Aqui nós reclamamos normalmente por tudo e por nada, e em Angola é frequente vermos alunos a levarem as cadeiras para a escola para terem literalmente um sítio para se sentar, porque muitas vezes nas escolas não têm sequer cadeiras suficientes para todos. Dito isto, e numa escola onde até falta cadeiras, eu fiquei muito receoso acerca do sucesso do projeto, porque achava que o projeto, sendo um projeto interessante para aulas à distância, num sítio onde até as cadeiras faltam, como é que o projeto iria ter sucesso? E o que eu reparei é que, apesar de faltar cadeiras e computadores também não existirem na maior parte das escolas, o que acontece é que grande parte da população já tem telemóvel. Até os mais humildes, o telemóvel tem um fator de vital para o funcionamento de várias coisas da vida do dia a dia em Angola. E o que nós reparamos é que a maior parte dos nossos alunos acediam às plataformas, não pelo computador, como grande parte dos nossos alunos em Portugal fazem, mas cada vez mais pelo telemóvel. E por isso o telemóvel tem esta grande mais-valia até de equilibrar os pratos da balança, onde até as populações com menos possibilidades, através do telemóvel, conseguem ganhar acesso à internet, à informação, a um conjunto de possibilidades que antes não existia. E por isso começo por aí por dizer que uma das mais-valias do telemóvel é claramente o amplo acesso à internet e à globalização que ele permite. Uma das coisas que vamos falar na próxima sessão tem a ver com o conceito de realidade aumentada. Estes são 2 exemplos que eu depois vos irei mostrar na próxima sessão. E o que eu acho é que o telemóvel tem também um fator de motivação bastante apelativo. Ou seja, o telemóvel, por um lado, o facto de utilizar a tecnologia só por si consegue logo ser uma mais-valia,
mas conseguimos ir mais longe do que isso. E o que vocês estão a ver aqui neste exemplo da direita, e que depois irão ver melhor na próxima sessão, é que eu consigo ter um modelo 3D através do telemóvel de algo como, por exemplo, a célula animal. E isso, do ponto de vista das aprendizagens, funciona melhor. A maior parte de nós o que viu em termos de célula animal são aquelas imagens em duas dimensões, como a legenda, e isso não é uma imagem fiel do que seria realmente uma célula animal. Através dos modelos 3D e aquilo do que vocês estão a ver, conseguimos ter uma aproximação e uma compreensão melhor da realidade do conceito que estamos a tentar abordar, e por isso temos aqui uma componente de motivação pelo uso apenas das tecnologias, mas também as tecnologias em si mesmo trazem mais valias ao processo de aprendizagem, e é também isso que eu vou tentar reforçar aqui ao longo desta formação. Ainda na realidade aumentada, este é outro exemplo que eu também vos irei mostrar na próxima sessão, e podemos ter algo hoje em dia como, por exemplo, manuais interativos, onde o aluno, apontando o telemóvel para determinada imagem do seu manual, em vez de ver apenas, como tem aqui à direita, os materiais da experiência, de repente veem a experiência a decorrer como um vídeo a partir do telemóvel. Mais uma vez, se pensarmos num PowerPoint onde temos imagens paradas em sequência, ou ter um vídeo do processo a decorrer, conseguimos perceber que a questão do vídeo é uma melhor ferramenta de aprendizagem, e por isso é também aqui uma mais-valia do ponto de vista das aprendizagens que estamos a querer passar. Do ponto de vista da pesquisa, e também numa das nossas últimas sessões iremos abordar um bocadinho mais sobre isso, mas a forma como nós interagimos com os equipamentos móveis também mudou. Para as gerações mais novas isso ainda é mais flagrante. A maior parte de nós, se forem como eu, quando chegamos a um dispositivo, o que procuramos é um rato e um teclado. Mas hoje em dia, com os telemóveis, isso deixa de fazer sentido. Eles têm outro tipo de interfaces, e aqui temos 3 exemplos desse tipo de interfaces. Este primeiro, provavelmente o mais conhecido, chama-se Shazam, e o que faz é simplesmente pesquisar músicas, mas este pesquisar músicas de uma forma diferente daquilo que nós estamos habituados. Eu, quando ainda tinha vida social e saía à noite, o que acontecia era, quando ouvia uma música que me interessava, abria o Google, tentava pôr parte da letra da música para tentar descobrir que música era aquela. Às vezes funcionava, outras vezes tinha mais dificuldade, mas em boa verdade, hoje em dia, com um telemóvel, o telemóvel tem um microfone, e portanto o que faz sentido do ponto de vista do interface é pôr o telemóvel a ouvir a música que está a dar e fazer uma pesquisa pelo som. E isso é uma nova forma de interface, e é isso que, por exemplo, o Shazam faz. Aqui à esquerda temos uma ferramenta que se chama Google Googles, que também vos vou abordar, nova ferramenta, inclusive agora foi atualizada e passou-se a chamar Google Lens. E, mais uma vez, o Google, nós estamos habituados a fazer pesquisas por texto, mas ele permite fazer pesquisas por imagem. E, portanto, se eu estou, por exemplo, a ver um quadro que me interessa ou um objeto que gostaria de saber mais sobre, não faz sentido muitas vezes estar a tentar descrever para texto o objeto que eu estou a ver. O que pode fazer sentido é tirar uma fotografia àquele objeto e pedir para ele fazer uma pesquisa sobre esse objeto. É isso que esta ferramenta faz, e como eu vos disse, também iremos falar depois mais adiante. Por último, para quem não conhece esta ferramenta, é uma ferramenta que assusta um bocadinho os professores de matemática, e esta ferramenta o que faz é, se eu tiver uma equação escrita numa folha de papel, posso tirar uma fotografia a essa equação e este programa vai-me resolver a equação passo a passo. Mais uma vez, se não houver boas práticas, a maior parte dos alunos pode utilizar essa aplicação para falsear resultados, obviamente. Provavelmente isso é logo a primeira coisa que ocorre na cabeça de muitos professores e de muitos alunos. Mas o que eu costumo aqui dar como exemplo é que, se utilizarmos esta ferramenta de apoio ao estudo, pode ser uma ferramenta importante. Basta pensarmos que muitos dos exercícios dos manuais temos as soluções no final, e portanto os alunos estarem a usar esta ferramenta ao ver a solução do final não é assim tão diferente do ponto de vista do falseamento dos resultados, tendo a vantagem que esta aplicação resolve uma equação passo a passo, e portanto o aluno, se estiver encalhado ou se o resultado não for exatamente o mesmo, usando esta aplicação ele consegue perceber qual é que foi o passo onde errou, enquanto muitas vezes, quando tem apenas a solução, não o consegue fazer. Esta é outra ferramenta mais comum e que provavelmente muitos de vocês já conhecem, que são os QR Codes. Os QR Codes também têm muitas aplicações nos dias de hoje.
Este é um exemplo que eu costumo dar e que mostra, mais uma vez, o entusiasmo que as tecnologias podem ter para utilizações geralmente mais aborrecidas. A maior parte dos alunos, e se tivermos aqui alguns professores de Físico-Química, sabem que a tabela periódica é um tema que não é sempre fácil de ser abordado. E aqui temos uma tabela periódica com QR codes. Ou seja, se o aluno quiser saber mais sobre o oxigênio, basta apontar a câmera do telemóvel aqui para o oxigênio e vai abrir um vídeo onde temos um cientista a falar sobre as propriedades do oxigênio e todas as características do mesmo, como se estivéssemos a falar da tabela periódica. E, como eu disse, aqui está uma forma mais interessante de abordar um tema que nem sempre é tão interessante ou conseguir tornar interessante para os nossos alunos. Estes são 3 sites que permitem fazer a criação de QR Codes, fica aqui para a vossa consulta. Como eu disse, os QR Codes já são relativamente comuns, podem explorar e, mais uma vez, depois se tiverem questões, coloquem no fórum da sessão e eu terei o maior prazer em vos dar aqui alguns exemplos ou algumas situações com a utilização de QR Codes, se tiverem interesse. Passando para o lado mau, podemos começar logo pelo o pior possível e que tem a ver com a dependência que muitos dos nossos jovens já têm dos telemóveis. E essa dependência já tem um nome clínico e que se chama nomofobia. Nomo vem de no mobile phobia e passa pelaquela angústia que muitos dos nossos alunos ficam completamente em stress quando não têm o telemóvel. E quando essa é a política de muitas escolas, em que os professores têm ordens para retirar os telemóveis no início da aula, vemos que muitas vezes o facto de tirar o telemóvel causa mais distúrbios e mais indisciplina do que se os telemóveis ficassem, mas de alguma forma regrados, porque realmente muitos dos nossos jovens já têm uma fobia, uma dependência tão grande pelo telemóvel que quando ficam muito tempo sem ele, muitas vezes isso não traz mais problemas do que soluções. Podemos aqui argumentar que realmente que esta dependência não é saudável e eu estou completamente de acordo. Aqui o meu argumento é que essa dependência não se trata simplesmente pela proibição e tem que ser um trabalho acompanhado de outra forma. Temos a nomofobia. Também faço aqui sempre esta pequena provocação em que se pensarmos como é que era um recreio nos anos 80 e um recreio nos dias de hoje e esta imagem tenta espelhar um e outro. E aqui o que seria muito fácil nós fazermos um julgamento e dizer que nos anos 80 é que era saudável e que nos dias de hoje está tudo errado porque eles estão completamente ligados às tecnologias e isso não é bom. O que eu argumento é que se tivermos um jovem apenas com a experiência nos dias de hoje, apenas com a experiência de 1980, também vai ter problemas. Porquê? Porque hoje, desde o nosso mercado de trabalho até todo um conjunto de outras competências, as competências digitais são vitais. E por isso é importante que eles desenvolvam um conjunto de competências digitais e que vêm pela utilização destes dispositivos, mas que também deve haver tempo para este tipo de dinâmicas, como havia antigamente. E por isso eu costumo dizer que provavelmente ali no ano 2000 é quando a coisa está bem e que deve haver espaço para as duas coisas e isso é perfeitamente possível. É possível que eles utilizem dispositivos e ainda assim também brinquem e tenham atividades mais analógicas que também desenvolvem outro tipo de competências. Quanto à nomofobia, está aqui um pequeno teste acerca de se somos nomofóbicos ou não. Vou-vos deixar para depois ver isto com mais atenção. Basicamente são 5 perguntas onde apenas temos que dizer sim ou não. Se respondermos a mais de metade como sim, o que o teste diz é que eventualmente somos de alguma forma nomofóbicos. O que eu costumo argumentar é que muitas vezes essa nomofobia não passa por uma dependência emocional ao telemóvel, como em muitos dos nossos jovens, mas que efetivamente hoje temos uma dependência muito grande dos dispositivos. Eu, por exemplo, já fiz muitos quilómetros para voltar para casa para buscar o telemóvel se me esqueci, porque não funciono sem ele. Tenho a minha agenda, tenho o meu GPS, tenho o meu e-mail e por isso tenho um conjunto de ferramentas que eu preciso para funcionar profissionalmente no meu dia a dia. Isso não é diferente de termos a nossa agenda nos anos 80 e que também tínhamos toda a informação lá e se nos esquecíamos dela tínhamos que voltar para ir buscar. E portanto é uma dependência na mesma, ou seja, para uma dependência pelo instrumento e na forma como trabalhamos hoje em dia. Mais uma vez, o que eu reforço é que há
tipos de dependências diferentes e para muitos jovens hoje a dependência passa pela aprovação social que vem das redes sociais e por outras questões até do status quo que o telemóvel traz, e essas sim devem ser moderadas, mas perceber que até para nós e para muitos adultos a própria questão da dependência do telemóvel é efetivamente uma realidade. Ainda no mal, este senhor, o Nicholas Carr, fez um estudo muito interessante e que o que ele refere é que sentia que por estar muito dependente do Google para ir buscar qualquer informação, cada vez que ele precisava de saber a resposta a uma pergunta, fazia uma pesquisa do Google para saber a resposta. E o que ele argumenta é que sente que de alguma forma a sua capacidade de memorização estava a desaparecer porque cada vez que precisava ia ao Google e por isso deixou de sentir a necessidade de memorizar determinadas informações. Isso efetivamente pode ser verdade e o meu argumento principal é que não vai haver grande coisa a mudar, o Google e a internet veio para ficar. O que isto para mim implica, e mais uma vez o que eu quero trabalhar aqui com vocês, é que isto faz com que nós tenhamos que mobilizar outro tipo de competências. Se a informação deixa de estar selecionada e memorizada por mim, então eu tenho de dominar determinadas competências como espírito crítico das informações que estou a recolher, capacidades de pesquisa efetiva, ou seja, não fazer apenas uma pesquisa e receber o primeiro resultado do Google, ter capacidade de pesquisa, triangulação, espírito crítico. Isso é um conjunto de competências que cada vez mais nós temos que fazer os nossos jovens terem e, pela minha experiência, efetivamente não têm. Como eu disse no início, a maior parte deles utiliza muito o telemóvel, tem uma grande destreza em termos de telemóvel, mas depois não têm estas competências e esta sensibilidade que é o que vai fazer a diferença para depois terem algum sucesso, quer académico, quer profissional. Provavelmente isto não será estranho para a maior parte de vocês, se vocês pedirem aos vossos alunos para fazerem um texto sobre determinada personalidade ou determinado acontecimento, é provável que grande parte desses alunos façam copy-paste do primeiro hit que aparece no Google quando pesquisam sobre isso. Isso demonstra realmente a falta de espírito crítico e de capacidade de pesquisa e é algo que também devemos trabalhar e, mais uma vez, um dos meus argumentos para a utilização do telemóvel para trabalhar esse tipo de competências. O ciberbullying, mais uma vez, esta é uma das definições que existe. Eu costumo dizer que o ciberbullying tem um lado mais perverso do que o bullying normal, porque o bullying normal tem a ver muito com a agressão física e acaba. O ciberbullying, hoje com as redes sociais, com os telemóveis, tem aqui um conjunto de nuances que se engloba tudo como ciberbullying e aqui temos, por exemplo, 5 tipos de situações que podem ser consideradas ciberbullying. Mais uma vez, sendo esta uma realidade e que não conseguimos eliminá-la totalmente, mas, mais uma vez, se houver discussão sobre boas práticas, formas de utilização dos telemóveis e das redes sociais, então conseguimos que os nossos jovens tenham algumas defesas em termos de ciberbullying. Se eles souberem determinados procedimentos de segurança para não se exporem, quer do ponto de vista das imagens, quer do ponto de vista da divulgação de informação pessoal, então podem se proteger de muitas destas situações. E volto a referir o que disse no início desta sessão, se os nossos jovens cada vez mais cedo começam a ter telemóvel, então também cada vez mais cedo começam a estar expostos ao ciberbullying e por isso cada vez mais cedo deve-lhes ser começado a incutir determinados processos para se poderem defender dessas situações. Phone snooping também tem a ver com o facto de ignorar alguém com o telemóvel. Aqui a questão das refeições acontece muito. É frequente estarmos a falar com alguém que está a escrever no telemóvel e que de alguma forma nos está quase a ignorar. Mais uma vez isso também já tem um nome. Gosto especialmente deste cartoon do meio, onde ali o senhor pergunta: nunca sei se o telemóvel fica do lado esquerdo ou direito do prato. Ou seja, o telemóvel já é uma presença tão assídua às refeições que já quase que tem protocolo como os talheres numa refeição formal e realmente essa pode também ser uma situação que pode causar alguns problemas e volto a dizer, passa por incutir algumas boas práticas e alertar para determinadas situações para tentar pelo menos minimizar um pouco este tipo de situação.
Mais uma vez, cada vez mais pequenos começam a ter acesso ao telemóvel. Muitas vezes os pais entregam os telemóveis nestas situações para evitar que eles adormeçam. Esta percentagem é relativamente assustadora. E é assustadora, especialmente porque, como eu, tiverem essa experiência, que é o nosso bebê está quase a adormecer, nós damos o telemóvel para ele ver um vídeo para tentar adormecer e, passado 5 minutos, ele está completamente desperto e pronto para arrancar o dia. Os telemóveis têm uma componente que causa muito esta excitação, a própria animação e a dinâmica que o telemóvel leva a isso. Isso associado a uma situação que é a própria luz que o telemóvel emite faz com que a pessoa fique mais desperta, obviamente tem aqui o fator exatamente oposto daquele que se pretendia. Em boa verdade, hoje já temos situações para minimizar isso. Há muitos telemóveis que já vêm com uma coisa que se chama o filtro do azul ou o modo noturno, que o que faz é que tenta filtrar essa luz exatamente para não despertar e para que possamos utilizar à noite sem que isso nos retire o sono. Mas, mais uma vez, é importante ter essa consciência para evitar situações como a que eu acabei de referir e, mais uma vez, o que a minha experiência me diz é que a maior parte das pessoas não tem essa noção e utiliza o telemóvel para que eles adormeçam, muitas vezes tendo o efeito exatamente oposto. Chegando então à parte do vilão. Aqui a discussão sobre proibição e utilização é algo que também dá base para muita discussão. Mais uma vez, eu acho que a proibição não é o caminho, porque com a proibição estamos simplesmente a fazer com que o assunto seja tabu, enquanto na verdade o que devia ser era ser discutido e perceber onde e quando e em que situação é que é legítimo utilizar ou não o telemóvel. Do ponto de vista legal, e muitas vezes é o argumento que é utilizado por algumas escolas para a proibição do telemóvel, o que eu gosto aqui de reforçar é que, se falamos muitas vezes que as nossas leis estão mal feitas ou não funcionam, na questão do Estatuto do Aluno isso está bastante bem espelhado. E o que diz aqui neste artigo é que não se deve utilizar equipamentos tecnológicos, designadamente telemóveis, nos locais onde corram aulas ou outras atividades em que participe, excepto, e aqui este excepto é o que não nos podemos esquecer, há muitos órgãos e instituições que parece que só leem até aqui, excepto quando a utilização de qualquer um dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável dos trabalhos ou atividades em curso. Portanto, o que o Estatuto diz é muito simples, e que é, não se deve utilizar o telemóvel, a não ser que seja expressamente autorizado pelo professor e que tenha, de alguma forma, implicação ou influência e utilização dentro das atividades a fazer. E por isso, pode-se e deve-se utilizar o telemóvel, o Estatuto do Aluno assim o diz, agora deve ser, mais uma vez, de uma forma integrada e não simplesmente utilizar por livre e espontânea vontade para fazer o que cada um quer. Na questão da indisciplina, o que eu costumo dizer do telemóvel como fator de indisciplina é para nos prepararmos, pois cada vez mais as tecnologias vão estar presentes em vários aspectos, até da nossa indumentária. Aqui temos alguns exemplos disso. Cada vez mais os smartwatches, as pulseiras, os próprios óculos, auriculares vão ser integrados no dia a dia. E eu costumo brincar e dizer que qualquer dia vamos ter que ter um pórtico de raio-x à entrada da sala de aulas para fazer a revista dos nossos alunos, porque o telemóvel hoje ainda é fácil de identificar, mas cada vez vai ser mais difícil de perceber onde é que a tecnologia está presente. E deixo aqui 3 exemplos muito simples disso. O primeiro, um smartwatch, e para quem faz a proibição dos telemóveis, eu posso levar o relógio, deixo o telemóvel lá fora, mas tenho um relógio que está emparelhado com o telemóvel, posso estar num exame e estar a receber as respostas pelo relógio, e por isso o telemóvel aí, ficar à porta, não eliminou nada. Podemos também retirar o relógio e o telemóvel, mas, por exemplo, no meu caso, eu utilizo óculos e não me podem deixar fazer um exame sem óculos. E hoje já começamos a ter ferramentas como esta, que é o Google Glasses, em que tem aqui um pequeno projetor para este prisma, em que literalmente eu posso estar a ver as respostas do exame a aparecer-me à frente dos olhos nos meus óculos e, portanto, temos aí um novo problema. E por último aqui, este pequeno para vos assustar, em que é um pequeno auricular que fica praticamente invisível dentro do ouvido. Se formos então uma rapariga com cabelo comprido ou um rapaz, podemos pôr o cabelo à frente dos ouvidos. Este auricular fica quase invisível, fica só aqui com um pequeno fiozinho de fora.
mais uma vez emparelho por Bluetooth e eu consigo estar no exame e a ouvir as respostas que alguém me pode estar a dar de fora. E por isso, com isto o que eu quero dizer é que apenas a inibição do telemóvel não vai resolver todos os males, ou a culpa de todos os problemas de indisciplina não passa pelo telemóvel, e vamos ter desafios muito maiores daqui em diante. Algumas sugestões para a utilização do telemóvel. Falar sobre os telemóveis, como eu disse, não ser um assunto tabu. O facto de poderem ter o telemóvel na sala de aula para os alunos, e até pensando naquela questão da nomofobia, dá logo outro tipo de mais-valia, os alunos ficam tendencialmente mais motivados e isso leva a que depois possamos trabalhar algumas regras de utilização. Ou seja, o facto do telemóvel poder ser levado para a sala de aula não implica que se possa utilizar, como eu disse, de forma desregrada, e por isso discutir com os alunos quando e de que forma é que se pode usar o telemóvel costuma ser um bom processo. Envolver a escola enquanto comunidade, e aqui especialmente a questão dos encarregados de educação. Muitos dos nossos alunos o que fazem é aquilo que vêm em casa fazer, e por isso é o exemplo que têm é esse, e por isso, mais uma vez, não é boa ideia os telemóveis serem um assunto tabu e, sim, darmos exemplos e boas práticas de formas de utilizar o telemóvel, até do ponto de vista social, para não termos muitas vezes aqueles desequilíbrios que vimos aqui ao longo destes exemplos. Respeitar a privacidade, e pensando que o telemóvel pode ter muita informação pessoal do aluno, o facto de muitas vezes professores quererem retirar o telemóvel ao aluno, isso pode ter implicações do ponto de vista da privacidade do próprio aluno, em que ele se sente demasiado exposto porque tem lá realmente, muitas vezes de forma errada, dados pessoais e íntimos, e isso pode levar também a problemas de indisciplina, e falar sobre isso, obviamente, que é uma boa ideia. Encorajar o uso de redes sociais básicas de utilização de telemóvel, mais uma vez também já tínhamos falado sobre isso. Abordar a questão das fotografias e vídeo, e aqui podemos, por exemplo, abordar a questão desde os direitos de autor, o que é que se pode tirar fotografias, o que é que não pode. Perceber que o próprio telemóvel e as fotografias podem ser um recurso interessantíssimo. Na universidade é frequente, nas minhas aulas, determinados alunos, em vez de me pedirem os PowerPoints, estão a tirar fotografias ao slide que eu estou a mostrar. Aí estão a utilizar o telemóvel de uma forma produtiva, porque vão ficar com o recurso para estudo sem ter que estar exaustivamente a passar no caderno tudo o que lá está escrito. Isso é útil porque dá-lhes mais tempo para estar com atenção àquilo que eu estou a dizer, em vez de estarem focados apenas em passar tudo para o caderno, para terem a certeza que têm a informação toda, e por isso podemos dar esse tipo de exemplo de boas práticas para a utilização do telemóvel e depois abordar, como eu disse, questões como propriedade intelectual e outros. E por fim, aprender e ensinar com os telemóveis. Acho que também é uma boa prática e espero que esta formação sirva para isso. Espero que tenham gostado desta primeira apresentação. Como eu disse, muitos dos tópicos que foram aqui abordados são temas que vamos trabalhar ao longo desta formação. Fico à espera dos vossos feedbacks quanto a este vídeo, se gostaram, se não gostaram, do que foi aqui abordado, e partilhem no fórum, pois quanto mais vocês utilizarem e partilharem, mais produtiva vai ser a discussão e a própria formação em si mesmo. Ok? Espero que gostem e falamos novamente em breve.